Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do verso 6. 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do verso 6. O texto vai dizer assim: e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o vento, para que me encaminhes nas viagens que eu tenho de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela nos transforma. A tua palavra, Deus, é lâmpada para os pés, luz para o caminho daqueles que o temem, Deus. Meu Deus, a tua palavra nos purifica, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos alerta, ela nos encoraja, ela nos corrige. Por isso nós te pedimos, fala conosco por meio dela. Fala conosco, Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos, meu Deus, para poder ouvir a tua voz, que o nosso coração seja, Deus, uma boa terra para receber a semente da palavra do Senhor, e a nossa mente, Deus, possa estar, ó Pai, cativa a Cristo, que a nossa mente esteja cativa a Cristo, e que por meio da tua palavra possamos ser transformados, renovados, restaurados, Deus, para o louvor da tua glória. Pai, é o que eu te peço e te clamo, no nome de Jesus Cristo, o nosso Deus. Aleluia. O tema dessa mensagem é: veja o sinal de Pai. Veja o sinal de Pai. Essa mensagem, ela nasceu faz mais de 2 semanas, e comigo, eu não sei com os outros, comigo geralmente funciona assim: Deus fala comigo o tema, mais nada. E aí, quando vai aproximando o tempo daquele sermão ser ministrado, acontece várias situações comigo, com pessoas que eu converso, e aí Deus vai trazendo versículos que vão se encaixando dentro do contexto. E aí eu faço a construção de um sermão. Esse sermão, ele nasceu assim. Ele nasceu um pouco antes da gente poder fazer na semana passada, quando nós fizemos aqui aquele momento de saúde mental, saúde emocional. Ele nasceu um pouco antes, porque o Espírito Santo, ele me trouxe pessoas que eles estavam negligenciando o sinal de pare, e outros que estavam parando quando eles deveriam avançar. Então, com base nisso, esse sermão nasceu. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária. Quem gosta de poder estudar, Paulo fez 3 viagens missionárias. E na primeira viagem missionária de Paulo tinha como objetivo ir pregar a mensagem, principalmente nas sinagogas, que era o local que o judeu se reunia para poder meditar nas Sagradas Escrituras. Então ele tinha o papel de poder expor a palavra,
estabelecer igrejas e poder ir embora. Agora, na segunda viagem missionária, Paulo ele começa a ter o seguinte entendimento: que se ele permanecesse por mais tempo em uma cidade, o trabalho que estava sendo construído, ele poderia ser mais efetivo, o trabalho ele poderia ser mais produtivo, porque ele teria mais tempo para poder ensinar os irmãos, ele teria mais tempo para poder corrigir os irmãos, ele teria mais tempo para alertar os irmãos, porque Paulo geralmente ele fez isso através de cartas. E agora Paulo ele tem um desejo, uma vontade de poder passar o verão, o inverno, junto com os irmãos em Éfeso. Então o desejo de Paulo era permanecer naquele lugar até Pentecostes. E depois, se assim Deus o permitisse, poder ir para uma nova estação e ir para um novo tempo. Quando nós pensamos em parar, nós vamos compreender algumas coisas que são importantes. Irmão, quando eu paro na hora que eu não deveria, isso pode trazer sobre a minha vida derrotas, pode trazer sobre a minha vida fracassos, e pode me impedir de acessar tantas coisas que Deus tem para a minha vida. Mas quando eu paro no tempo certo, no tempo de Deus, quando eu tenho um comando da parte de Deus, é um momento de quê? De expandir, é um momento de aprender, é um momento de crescer, é um momento onde Deus nos forja, onde Deus nos prepara para um novo tempo, nos prepara para uma nova estação. Irmão, e quando eu não consigo discernir o tempo de poder parar, irmão, isso pode trazer consequências no meu físico, no meu mental e nas minhas emoções. Quando eu não entendo o tempo de poder parar, isso pode gerar consequências no meu físico, na minha mente e nas minhas emoções. Mas também, quando eu paro, quando eu não deveria, isso também pode afetar principalmente as minhas emoções e o meu mental. Por qual motivo? Porque pode nascer frustração, pode nascer decepção, pode nascer um sentimento que eu poderia ter feito mais, e tantas outras coisas podem nascer. Por isso que cada um precisa discernir muito bem, irmão, qual que é o momento de você parar e qual é o momento de você prosseguir. E nós vamos ver hoje vários textos que nos trazem uma compreensão melhor sobre essa passagem. Quando nós vamos ler Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1, versículo 11, o texto diz assim: vi ainda debaixo do céu, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Irmão, quando nós pensamos em parar, talvez você vai olhar para aquela estação que você está vivendo, você vai pensar assim: nossa, que perda de tempo poder ter parado. Mas tem momentos que parar, irmão, é para Deus nos proteger de um dano que a gente pode ter. Tem momentos na vida que quando eu paro, é Deus me protegendo de algo que poderia acontecer. Me protegendo de algo que poderia acontecer. Irmão, em quais momentos Deus, geralmente, Ele permite pausa? Que alguém pare para preservar a vida de alguém, para que alguém seja restaurado, para que alguém se alinhe ao seu propósito. Nós vamos perceber vários momentos assim na Bíblia. Eu queria citar um. Quando
Quando nós lemos Neemias, ele exercia o papel de copeiro do rei. Bom, era um papel de muita importância, era um papel de muita relevância. Era um homem que tinha livre acesso ao rei, ao palácio. E Neemias, ele faz um pedido ao rei: rei, me deixe ir a Jerusalém, porque eu tenho uma missão a ser feita. Ele queria ir para Jerusalém para poder restaurar os muros que estavam derribados. E ele vai pedir para o rei assim: rei, me deixe sair, parar de te servir durante um período, porque eu tenho um propósito a realizar, eu tenho uma missão para poder ser feita. Então Neemias, ele vai para Jerusalém com o propósito de poder restaurar os muros. Então Neemias, ele para de poder servir o rei, mas agora ele vai para poder fazer o quê? Um outro propósito, um propósito que Deus havia gerado no seu coração. Quando nós olhamos para Davi, irmão, Davi, ele sai para a batalha junto com os filisteus. E quando Davi sai para a batalha, Davi deixa lá em Ziclague filhos, esposa, ele deixa lá, irmão. E quando Davi vai para poder pelejar, Davi vence lá os filisteus, Davi luta com os filisteus, vence o inimigo. E quando eles voltam para o arraial, para Ziclague, o inimigo havia vindo e levado as mulheres e os filhos, os servos do povo. E aí Davi, ele pega 600 homens valentes, homens de guerra. Para quê? Para poder ir atrás, irmão. Para poder buscar a esposa, buscar os filhos e buscar a serva. Então ele parte. No meio do caminho, irmão, 200, a Bíblia vai dizer, está lá em 1 Samuel, capítulo 30. 200 ficaram o quê? Exaustos. Então eles pararam no meio do caminho. Eles não prosseguiram com os 400. Não prosseguiram. Eles pararam porque eles estavam muito exaustos. Eles não prosseguiram. Davi prosseguiu com os 400. Davi venceu a batalha. E ainda quando ele retornou com os filhos, com as mulheres, com os servos, eles trouxeram o quê? Despojo do lugar onde eles foram. Eles compartilharam, irmão, da mesma forma com os 200 que haviam ficado no meio do caminho. Irmão, o que isso nos ensina? Eu e você precisamos entender, irmão, o momento que eu falo assim: preciso parar. Os 200, eles entenderam: se nós formos para a batalha, nós vamos correr risco de vida, porque nós não temos força para lutar. Nós não temos força para lutar. Então, irmão, eles discerniram o quê? O tempo deles. Eles não tinham condições físicas de poder continuar e poder lutar. Mas os 400 permaneceram, porque eles estavam bem para poder lutar. Então os 200, irmão, eles entenderam, falou: o quê? Acabou a Bíblia? Os 200 entenderam, falou assim: gente, não dá para nós não, vamos ficar por aqui. Então eles pararam. E aí, irmão, a gente precisa entender, ó, eu só devo parar quando Deus me mandar. Eu só devo parar quando Deus me mandar. Eu comecei a lendo aqui para vocês, na abertura do culto, Segundo Reis, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 19. Quando traz o relato que Eliseu tinha uma doença e a sua doença era de morte. E o rei de Israel, Jeoás, vai visitá-lo. E ele vai trazer algumas ordenanças. Eliseu vai profetizar, trazendo algumas ordenanças para Jeoás. Ele segue a primeira, ele segue a segunda.
E na terceira, irmão, ele deveria lançar a flecha no chão. Só que ele fez isso só durante 3 vezes. 3 vezes. E a Bíblia vai dizer que o profeta ficou irado com ele, irmão. Por que o profeta ficou irado com ele? Porque ele deveria ter feito 5, 6 vezes. E aí o profeta vai dizer para ele assim, ó: por que você fez isso? Deus vai te entregar os sinos na sua mão só 3 vezes. Mas se você tivesse ferido aqui, ó, 5, 6 vezes, Deus iria entregar os sinos na sua mão de forma integral. Você iria vencer eles de forma permanente. Irmão, o que isso nos ensina? Às vezes nós paramos por quê? Só porque eu estou cansado, porque eu estou desanimado. Às vezes nós paramos por causa da oposição. Irmão, eu posso falar com você com muita tranquilidade. Se eu fosse pensar em desânimo, eu já tinha parado muitas vezes da vida. Se eu fosse pensar em luta, eu tinha parado muitos outros momentos da vida. Se eu fosse pensar na oposição, irmão, eu tinha parado muitos outros momentos da vida. Mas eu entendi, irmão, eu só devo parar quando aquele que tem poder ordenar, irmão. Eu não paro só porque eu estou cansado. Eu não paro só porque eu estou desanimado. Eu não paro porque eu estou triste. Eu não paro porque eu estou angustiado. Não, irmão. Irmão, eu aprendi algo poderoso. Luta não é sinônimo que Deus não está contigo. Não, pelo contrário, luta vai mostrar, e muitas das vezes, se você está no caminho certo. Irmão, você não para quando tudo ficar difícil. Você já parou para pensar, irmão? Quantas vezes não era para você poder parar de orar por algo, mas você orou 2, 3, 1 mês, 2 meses, parou. Deus está dizendo assim: você tinha que orar mais um pouco. Talvez a vitória, irmão, estava pertinho, mas nós desistimos por livre e espontânea vontade de parar de fazer, e nós deixamos de acessar aquilo que o céu tinha para conosco. Eu sei, irmão, que na vida de todos nós tem momentos que são difíceis, tem momentos que são duros, tem momentos que dá vontade de você fugir. Tem, irmão. Irmão, mas não decida fazer isso por vontade própria. Faz quando você tiver a direção de Deus. Faz somente quando você tiver a direção de Deus. Irmão, quando nós olhamos para Paulo, o que Paulo faz, irmão? Paulo decide ficar. Ele queria passar um pouco mais de tempo com os irmãos. Paulo para na cidade. E aí, irmão, nós vamos aprender algo que é muito precioso. Paulo não parou, irmão, para ficar ocioso. Paulo não parou para não fazer nada. Irmão, Paulo parou porque ele tinha um propósito. E aí, eu e você, precisamos aprender algo, irmão. Irmão, todas as vezes que Deus nos manda parar, não é para não fazer nada. Quando Deus nos manda parar, é para a gente continuar movimentando, mas Ele está nos ensinando a descansar nele. Ele está nos ensinando a depender dele. Ele está nos ensinando a confiar nele. Ele está nos ensinando que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está nos ensinando. Irmão, quando você olha para as Sagradas Escrituras, que dia você já viu o Espírito Santo ficar parado? Não tem, irmão. Irmão, toda vez que um crente vem para mim e fala assim: vou dar um tempo. Aí eu falei: Deus falou com você? Não, porque para mim está difícil. Eu sempre falo a mesma coisa: irmão, você pode parar, está tudo certo. Eu não concordo contigo, mas eu acho que eu respeito sua decisão. Respeito. Irmão, mas às vezes a gente para por tão pouco, irmão. Não precisamos entender. Tem momentos que não é
passando, quando eu continuo rompendo, irmão, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quando nós olhamos para Paulo em outro contexto, quem parou ele? O Espírito Santo. Qual que era a vontade de Paulo? Paulo queria ir para Éfeso, ele queria ir para a Ásia, em outro momento. Ele queria ir pregar o Evangelho na Ásia. E aí, o texto vai dizer o quê? Que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia. Irmão, o que Paulo queria fazer era bom, ele queria pregar o Evangelho. O que Paulo queria fazer, irmão, era lindo, irmão. Ele queria que aquela cidade fosse alcançada por Deus. Irmão, só que o Espírito falou para ele assim: calma, jovem, não está na sua hora de ir para a Ásia. Para aqui, porque nesse lugar você vai ter mais eu vou te dar mais unção, eu vou te preparar para que você possa entrar na Ásia. Irmão, e aí, Paulo entra na Ásia, entra. Só que agora, quando Paulo entra na Ásia, irmão, uma das primeiras coisas que ele depara é o mágico, que está indo atrás dele, que enganava as pessoas. E aí Paulo vai dizer assim: filho de Satanás, enganador, sai dele. E agora, irmão, sai, o povo fica bravo com Paulo. Eles queriam matar Paulo, porque Paulo tirou deles uma fonte de recurso, uma fonte de renda. Irmão, mas por que Deus impossibilitou Paulo de um outro momento ir para a Ásia? Porque Deus estava dando para ele mais unção, mais autoridade, mais poder, mais experiência, para que quando ele acessasse a nova estação, irmão, a cidade fosse sacudida. Mas ele teve que entender: opa, não é a hora de fazer, é a hora de eu parar aqui. Irmão, e eu você não ter esse discernimento, senão a gente perde o tempo de algumas coisas. Teve uma vez, quando eu era lá na outra igreja, ainda bem que isso não aconteceu aqui comigo. Os irmãos, ainda bem, eu falei com os irmãos assim, pessoa comigo assim: vamos visitar fulano. Eu falei: olha, deixa eu falar com vocês, não vai visitar fulano não, meu filho, nós vamos visitar fulano, nós ficamos no óleo. Falei: vai dar ruim. Falei: vocês não estão preparados não, hein? Falei: fulano tem uma carga, vocês não têm ideia, não vai mexer com fulano não. E eles: vamos visitar fulano. Eles foram visitar fulano. Chegou lá, eles foram orar para fulano. Fulano ficou endemoniado, pegou 2 de porrada, o demônio pegou 2 de boxe mesmo. Chegaram na igreja, foi roxo. Eles começaram a me ligar, irmão, desesperado: Estilo, o demônio está querendo sair. Falei: ninguém mandou vocês ir, vocês se viram. Ninguém mandou. Falei: vocês ir, se vira. Mas o demônio está pegando 2 pancadas. Falei: como é que eles regaçam vocês do couro? Nunca mais vocês vão fazer isso. Falei: tomara que regaçam vocês tudo do couro. Nunca mais vocês vão fazer isso, irmão. Chegou 2 na igreja, foi roxo, horrível. Foi engraçado? Não, irmão, mas eles não entenderam que não era a estação de ir, era a estação deles pararem. Eles não entenderam que eles ainda não tinham missão, que eles não tinham poder e autoridade para poder lidar com o que eles deveriam enfrentar. Eles não entenderam. Então, irmão, quando eu paro com o propósito de Deus, é tempo que eu vou crescer, é tempo de preparação, é tempo de capacitação. Irmão, eu vou citar para vocês 2 exemplos, e um deles sempre me marcou muito. O Luciano Subirá, eu não sei se alguém já ouviu essa história. Quando ele começou o ministério itinerante, que é esse ministério de ficar viajando para poder pregar, ele sofreu um acidente de carro, quase que ele morreu. E no acidente de carro, quando ele ficou um tempo internado no hospital, e quando ele saiu, irmão, ele estava revoltado com Deus. Falou: Deus, está começando aí um ministério itinerante,
viajando para poder pregar, sofri um acidente grave, quase que eu morri. Quase que eu morri. Por pouco eu não morri. Olha que situação. E aí, irmão, Deus falou com ele assim, ó: se eu não te parasse, você continuaria indo, sem estar pronto para viver aquilo que eu tenho para sua vida. Então, irmão, Deus fez para ele uma parada forçada. Deus parou ele de forma forçada. Irmão, Deus autorizou ele a voltar para o ministério itinerante 18 anos depois. 18 anos depois. Deus falou com ele: agora você está pronto. Agora você está pronto para você ir para os confins da terra pregar o evangelho. Foram 18 anos de preparação, 18 anos de capacitação, 18 anos dele sendo forjado, sendo lapidado, sendo montado. 18 anos. E eu me lembro, irmão, quando eu vim para o Estoril, eu estava vivendo um bom momento espiritual e ministerial também. Mas quando eu vim para o Estoril, é como se eu tivesse não, era começar de novo. Por que começar de novo? Porque aonde que eu congregava, existiam as funções, existia um ritmo, e quando eu venho para o Estoril, eu vim para poder ser membro. Eu não vim para servir, eu vim para poder participar dos cultos, para poder assistir e tudo mais. E durante um tempo, irmão, eu fiquei perguntando para Deus: foi Deus, misericórdia, estava tão bom, Deus, por que não continuou do jeito que estava? Estava lindo, estava da hora, Deus. Deus falou comigo assim, ó: se eu não te parasse agora, você estava crescendo mais do que você estava preparado. Você estava crescendo mais do que você estava preparado para viver. Então Deus me fez uma parada forçada. Ela durou mais de um ano. Mais de um ano. Aí depois eu fui lá para os adolescentes, e aí as coisas foram acontecendo. Mas foi mais de um ano de uma parada. Eu entendi. Porque às vezes a gente está vivendo um bom momento e a gente só quer continuar indo. A gente não quer parar. Porque talvez a gente não está analisando, enxergando da forma que a gente deveria. A gente não está enxergando da forma que a gente deveria. Bom, quando o Luciano Subirá contou essa história, ele disse muito claro, ele falou: gente, hoje eu tenho clareza. Se Deus não tivesse feito isso, eu não seria o Luciano Subirá que eu sou hoje. Não seria. Não seria o Luciano que eu sou hoje. Por quê, irmão? Deus parou ele. E aí, algo muito importante. Talvez, irmão, vai ter momentos que não vai ser o diabo que vai te parar. É Deus que vai te parar. Você está tão ávido a poder fazer, se Deus não te parar, você vai acabar quebrando a cara. Então o que Deus fala? Stop! Stop, meu filho. Parou. Parou. Irmão, em quais momentos que nós percebemos Deus pedindo a alguém para poder parar? Tem gente que precisa parar, mano, precisa cuidar da saúde. Tem gente que precisa parar, porque precisa fortalecer a família. Tem gente que precisa parar, porque precisa chegar para mais perto de Deus. Tem gente que precisa parar, irmão, porque precisa desenvolver algo novo. Vocês lembram de Steve Jobs, quando ele foi expulso da Apple? Ele era dono da empresa e foi expulso da própria empresa. Irmão, foi o tempo que ele teve uma parada forçada, mas foi o tempo que ele teve inspiração para desenvolver coisas novas. Foi o tempo que ele teve inspiração para poder resolver, desenvolver
desenvolver coisas novas e ir para uma nova estação. Foi o tempo. Foi o tempo que Deus deu para ele, irmão. Irmão, eu fiquei imaginando, como é que o cara usa a própria empresa? Eu nunca tinha visto um negócio desse. Imagina você cria uma empresa, aí tem um conselho lá e fala assim, isso é muito ruim, nós estamos mandando você embora. Fala, mas peraí, filho, eu criei esse negócio, vocês estão me tirando, eu criei essa parada aí. Vocês estão doidos, eu criei isso aí. Você é muito ruim, irmão. Você não está pronto, não, hein? Você precisa dar lugar para quem está pronto para fazer. Você já parou para imaginar? Irmão, mas imagine se ele tivesse entendido que essa parada era para ele poder existir. Não teria eco, irmão. Não teria eco hoje. Não teria. Steve Jobs não seria um cara, irmão, que ia revolucionar, irmão. Ele foi um revolucionário. Ele revolucionou, irmão. Ele criou, ele trouxe algo, irmão, que não tinha ainda no mercado. Irmão, olha para que a Apple se tornou, irmão. Você já parou para pensar? Mas às vezes quando nós olhamos para onde alguém chegou, a gente não entende escolhas que precisam ser feitas em vários momentos. Teve escolhas difíceis para poder ser feitas. Teve decisões para poder ser tomadas. E aí, irmão, quando nós olhamos para Paulo, precisamos aprender. Irmão, em toda parada de Deus existe oportunidade. Em toda parada de Deus existe oportunidade. Vou citar para você um exemplo bíblico. José, ele é o quê? Vendido como escravo. Ele vai para onde? Para a casa de Potifar. A parada de José, na casa de Potifar. Irmão, se José tivesse permanecido na casa de Potifar, ele seria o quê? Ele seria um bom administrador. Porque Potifar havia confiado tudo nas mãos de José. E por amor a José, Deus estava abençoando a casa de Potifar. A Bíblia nos deixa isso de forma muito clara. Só que quando nós olhamos para José, irmão, se ele tivesse permanecido na casa de Potifar, ele não seria governador. Ele seria o quê? Administrador na casa de Potifar. Irmão, aonde que foi a oportunidade para José? A prisão. Por que a prisão foi uma oportunidade? Irmão, porque foi na prisão que ele revelou, que ele interpretou o sonho do padeiro. E por causa disso, ele teve acesso a Faraó, interpretou o sonho de Faraó. Irmão, deixa eu te ensinar algo. Talvez você está num lugar que é bom, e Deus tira você desse lugar, e você começa a orar, eu te repreendo, Satanás. Não! É Deus te mandando para um lugar que parece ser desconfortável, que parece ser ruim, que parece que vai ser para derrota, para vergonha. Não, mas é Deus te dizendo assim: não, eu estou te concedendo uma oportunidade para você acessar um propósito. Oportunidade, irmão, para você acessar aquilo que os céus têm para a sua vida. Oportunidade, irmão. Irmão, eu tenho, desde quando eu vim, irmão, para poder lidar com os jovens, pensa no tempo que eu tenho aprendido, irmão. Mas pensa no tempo que eu tenho aprendido. Porque eu me lembro, irmão, quando eu vim, eu lembro que eles falavam para mim: você está indo para a barca furada, irmão. Você está indo pegar a bomba. Eu estou assim: não, eu estou indo para uma oportunidade, irmão. Eu estou indo, porque quando eu me movo alinhado com a vontade de Deus, irmão, não vai ser momento de escassez, não, irmão. É momento de oportunidade. Vamos acessar o favor de Deus, a bondade, vamos acessar a fidelidade de Deus, irmão. Nós vamos acessar esse lugar. E eu sei, irmão, que muitos de vocês, quando Deus te mandou para esse lugar, você começou a reclamar, murmurar: oh Deus, você esqueceu de mim.
Quando você me abandonou, Deus, não, eu não esqueci de você. Eu não te abandonei. Eu só estou te levando para um lugar que vai te impulsionar para o propósito. Te impulsiona para o propósito, irmão. Qual foi o resultado? Se tornou governador do Egito. Mas ele precisou passar primeiro na prisão. A prisão foi uma parada. E às vezes vão ter paradas na nossa vida, irmão, que nós não queremos que elas aconteçam. Vai ter paradas na nossa vida que nós não vamos querer que elas aconteçam. Mas elas são necessárias. Tem paradas que elas são necessárias. Eu já contei para vocês, irmão, que lá na igreja que eu congregava, Deus me parou lá umas 3 vezes. Porque eu tinha uma ideia que só o chamado, só o talento, só a habilidade era suficiente. Mas depois de afundar 2 vezes, eu falei assim, eu entendi que não era muito bem assim. Deixa eu contar para vocês como é que eu afundei assim. Colocaram 3 trabalhos na minha mão, os 3 acabou. Acabou mesmo, literal. Primeira vez que eles colocaram na minha mão foi um culto de segunda-feira. Tinha um culto de segunda-feira, irmão. Segunda-feira, falei com o pastor, estamos prontos, vamos para dentro. Eles têm certeza. Eu falei, agora. O negócio começou, eu falei, estou falando com você, pastor. O negócio vai voar. Passou uns 3 meses, irmão. Eu estava fazendo até louvor, irmão, não tem nada a ver. Eu estava fazendo até louvor. Eu estava tudo. Você bate escanteio, corre para cabecear, de doido. Resultado final, acabou o culto. Acabou literal. O culto acabou. De culto a segunda, acabou o culto. Aí ele falou comigo assim, Estevam, tem um culto de quarto. Falei, já deu ruim aqui lá, hein? Você já viu que deu ruim? Ele falou, eu falei, como? Nós é teimoso, vamos lá. Fui, como um culto de quarta-feira, um discurso que movimentava caramba a igreja. De repente, quando acabou, vai que é isso? Vai tocar a mão amaldiçoada, não tem baixo na cabeça, não. A mão está ruim. Mão de verdade, irmão. Não estou brincando, irmão. Eu ia para o monte, irmão. Eu já fiquei lá a noite toda chorando, irmão. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Meu Deus, eu estou vivendo uma vida tranquila. Estou fazendo, andando de acordo com a sua vontade. Olha como está dando certo. E aí, irmão, foi quando Deus falou comigo: não vai fazer aquilo que eu não te mandei fazer, porque o resultado não vai ser aquilo que você espera. No dia que nós vamos comer esse tempo, eu levar para o seu freio, não tem nada para mim, está entendendo? Eu falei, você não tem nada para mim, até que os céus mandam, não. Fica na sua, para mim você não tem nada, vamos ficar de boa. Até que o céu dá a ordem, você não tem nada para mim, fica tranquilo. Irmão, porque eu entendi de fato, irmão, que não, habilidade, chamado, não era o suficiente para poder chegar onde Deus queria. Não era suficiente. Requer muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E foi um tempo que eu tive que aprender essa verdade. E aí, irmão, quando nós olhamos para a parada, nós vamos aprender outra coisa. Permaneça alerta na parada. Por que eu devo permanecer em alerta na parada? Irmão, porque no tempo da parada, são um tempo que geralmente a gente fica mais disperso, nós ficamos distraídos. No tempo da parada, geralmente, irmão, você vai sofrer ataques do inimigo. Todo mundo, irmão, que para em alguma estação,
segundo a direção de Deus, ele vai sofrer ataques do inimigo. Em momento de parada, irmão, que as coisas não estão acontecendo como você imaginava, esperava, é um tempo que você está vulnerável emocionalmente. Vulnerável emocionalmente. Pedro, quando ele escreve a sua carta, 1 Pedro vai dizer assim, que o diabo anda o quê? Ao nosso redor, como um leão, esperando o quê? Para poder te atacar. Irmão, quando a gente para poder pensar, irmão, como que um leão ataca uma presa? Parado. E quando ela está sozinha. Um leão não ataca uma presa quando ela está em bando. Não ataca. Geralmente o que ele faz? Ele vê a presa e começa, né? Daquelas espreitadas assim, ele vai olhando, ele vai criando sua estratégia de ataque. E aí quando ele percebe que a presa está meio distraída, está se distanciando do bando, irmão, ele ataca. Por quê? Está distraída, ela está dispersa, e ela não está percebendo o quê? O perigo que ela está correndo. Momentos de parada, irmão, são momentos que a gente precisa tomar o quê? Muito cuidado. Muito cuidado. E aí, eu vou citar para vocês 2 exemplos bíblicos. Davi, primeiro. Davi, irmão, quando ele adulterou com Betseba, Davi deveria estar onde? No campo de batalha. Nos tempos dos reis, Davi deveria estar no campo de batalha. Aonde é que ele estava? Estava no palácio, irmão. Ele estava o quê? Distraído, descansando, disperso. O que ele fez, irmão? Viu que não devia. Resultado: adulterou e morreu alguém por causa disso. E por causa disso, irmão, trouxe consequências sobre a sua família. Trouxe duras consequências sobre a sua casa, sobre a sua família. Segundo exemplo, Esaú. Esaú, irmão, quando ele vem do campo, Esaú era caçador, e aí ele encontra quem? Jacó. Ele estava com o quê? Com fome. Aí o que ele faz, irmão? Ele estava com fome. O que ele pensou? No momento da minha fome, o que vale a primeira de tudo? Vale não serve de nada. Eu quero é matar minha fome. Vendeu. Vendeu, irmão. E aí, irmão, o que aconteceu? Ele perdeu a herança, perdeu a promessa. Entende, irmão? Quando eu parar, irmão, eu preciso estar vigilante, porque senão eu vou fazer escolhas ruins, eu vou tomar decisões equivocadas, irmão. Quando eu paro. Por quê, irmão? Todo mundo que para, mesmo quando seja com a direção de Deus, irmão, nós seres humanos temos uma tendência a nos acomodarmos muito rápido com qualquer situação. E aí, nós podemos nos acostumar com aquilo que a gente não deveria. Deixa eu dar um exemplo para você. Criar hábitos e rotinas é difícil. É muito difícil. Mas você perder elas, é esse aqui, ó. Bom, esse aqui, ó. Piscou o olho, abriu, você perde. Quer ver um exemplo prático? Quem geralmente tem ali seu hábito, sua rotina de oração. Aí ele fica 1, 2, 3 dias, 4. Quando ele menos perceber, irmão, ele perdeu. Ele perde. E para resgatar é difícil. Para resgatar, irmão, algumas práticas, elas são difíceis. Mas perder, irmão, é rápido. Por isso, na parada, irmão, eu não posso ficar disperso. Na parada, eu não posso ficar distraído. Eu preciso estar em movimento. Por isso que existe um jargão, irmão. E ele é uma verdade. Que mente vazia é o filho do diabo. E é pura verdade. Irmão, por quê? Porque quando eu estou ocioso, eu começo a fazer e pensar aquilo que eu não deveria. Mas quando eu estou envolvido
em atividades, em rotinas. Eu não tenho tempo para isso, irmão. Mas fica ocioso, você vê. Você começa a pensar que você não deveria. Por isso que eu e você, irmão, nós temos que tomar muito cuidado quando Deus na estação do Pai. Senão, irmão, nós vamos perder coisas que a gente não deveria. Nós vamos perder. E aí, quando nós olhamos para Paulo, Paulo vai dizer assim. Paulo diz assim: me abriu uma porta oportuna, grande, ampla. Paulo vai dizer, no texto que nós lemos inicial. E aí, eu e você precisamos aprender algo. Toda porta aberta por Deus vai trazer consigo adversários. Toda a porta aberta por Deus vai trazer consigo adversários. Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. Nós vamos perceber o que? É Deus dizendo para o povo, para onde que Ele está nos conduzindo. Olha, nessa terra, vocês não vão precisar plantar. Não, vocês já vão numa terra que alguém já plantou, vocês já vão colher. Nessa terra, vocês não vão precisar cavar poços. Não, nessa terra, os poços já foram cavados por outros. Vocês só vão tirar água. Ou nessa terra, isso, aquilo. Mas eu vou dizer para eles, mas nessa terra existe adversários que vocês precisam expulsar. Nessa terra existe lutas que vocês precisam travar. Irmão, eu aprendi isso, irmão. Irmão, e ali Danilo Max tem feito algumas coisas conosco que ele já deve ter percebido isso. Irmão, tudo que nós fazemos, eu não sei no ministério que você serve, eu não sei como é que funciona com você, mas tudo que nós fazemos, irmão, pensa não tem que dar luta. O adversário vai lá para cá, é o computador que estraga, é isso que acontece, não sei o quê, o carro que quebra, é não sei o quê, vem um demoniado, sei da onde, fala uns tem que nada a ver com nada. Por quê, irmão? Irmão, porque para acessar aquilo que os céus têm para mim, eu vou ter que enfrentar adversários, eu vou ter que enfrentar lutas, eu vou ter que enfrentar tribulações. Mas eu você vamos entender algo que é muito importante. O que? Irmão, nós não precisamos temer, porque Deus é conosco, irmão. Irmão, Ele que vai nos guardar, é Ele que vai pelejar em nosso favor, é Ele que vai nos sustentar, irmão, é Ele que vai nos fortalecer e nos conceder vitória perante os nossos inimigos, irmão. Só que o que acontece conosco? Vem a luta, você fala, ah não, mexa com isso não, deixa isso para lá. Não, irmão, não era para você deixar para lá, é para você poder enfrentar o adversário, é para você poder lidar com o inimigo, irmão. Não é para você retroceder, não é, irmão, é para você continuar, é para você romper, porque somente assim, irmão, nós vamos vencer. Sabe qual que é o nosso erro, irmão? Eu converso com muita gente, eu fico percebendo isso. Todos nós carregamos uma promessa, só que nós achamos que nós vamos acessar ela sem ter que enfrentar algumas coisas. E não vai ser assim. Eu quero te dizer para você que não vai ser assim. Para você acessar aquilo que os céus têm para a sua vida, irmão, você vai ter que vencer gigante. Você vai ter que vencer problema, irmão. Para acessar o que os céus têm para a sua vida, você vai ter que vencer, irmão. E aí, irmão, eu e você precisamos entender. Porque desafios grandes, nova estação. Nova estação, novas batalhas. Irmão, se a sua luta é grande, você fica feliz, hein? Porque se a sua luta é grande, a estação que Deus te conduzir é maior ainda, irmão. A estação que Deus quer te levar é muito maior, irmão, do que aquilo que você está enfrentando. E se Deus abriu uma porta, Ele sustenta você nela, irmão. Irmão, o diabo pode levantar, eu não estou nem aí para ele, irmão. Eu não estou nem aí para ele, irmão. Vamos para dentro
Não é quando eu sinto vontade. Não, não é. Quando nós lemos, vou ler para vocês, 2 Coríntios, capítulo 1. Olha o que o texto vai dizer, 2 Coríntios 1, 8. 2 Coríntios 1, 8 ao 10, o texto vai dizer assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, a qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. Irmão, quem está falando aqui, irmão? Paulo. Ele vai dizer assim: na Ásia nos sobreveio uma tribulação tão grande, que nós ficamos desesperados, porque nós achamos que nós íamos morrer. Tão grande a tribulação que veio na Ásia. Mas quando você vai ler, irmão, ele vai dizer assim: mas em nós já morremos para nós mesmos, para que a nossa confiança esteja em Deus. E aí eu sei que Ele me guardou e Ele vai continuar nos guardando. Irmão, quando você vai ler a história, irmão, Paulo ganhou a cidade de Éfeso, irmão, para Cristo. Irmão, a Bíblia vai dizer que os mágicos, os sábios, segundo a ciência, eles queimaram seus livros em praça pública, irmão. Tamanha glória que Deus manifestou naquela cidade. A cidade que talvez Paulo, quando vê a tribulação, ele fala assim: quê? 1, 2, 3, estou voltando para trás, estou fora. Vai dizer: não, Deus continua nos guardando, nos sustentando, irmão. E quando eu permaneço firme, mesmo quando eu tenho medo, mesmo quando eu tenho receio, mesmo quando eu tenho dúvida, irmão, eu não tenho dúvida, Deus vai nos sustentar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos fortalecer para acessarmos aquilo que os céus têm para a nossa vida. Irmão, vou dizer para você, irmão, eu já passei por lutas, irmão, que eu tive que orar de madrugada 3 meses consecutivos, de 2 às 5 da manhã, 3 meses consecutivos. Quando eu me vontade, desisti, largar aqui para lá. Me vontade, Deus, não estou querendo acessar essa porta, não estou querendo vencer essa luta, não estou aguentando nem eu. Mas eu entendi, irmão, que se eu permanecesse, Ele continuaria me sustentando, Ele continuaria me fortalecendo, me renovando, para que eu continuasse lutando e tendo uma consciência que é Ele que me garante a vitória. É Ele, irmão, que nos garante a vitória. E para a gente encerrar, eu quero falar o último ponto. Irmão, quando nós pensamos em parada, a parada mais importante: pare para ouvir Deus. Pare para poder ouvir Deus. E aí, nós podemos citar o exemplo de Marta e Maria. Marta estava o quê? Agitada, preocupada com tantas outras coisas. O que Maria fez? Maria só queria uma: sentar aos pés de Jesus para poder ouvir. Irmão, e eu aprendi algo: nem toda atividade espiritual é produtividade para o reino. Nem toda atividade espiritual é produtividade para o reino de Deus.
Nem toda. Eu aprendi isso. Nem toda é. A única parada que sempre vai valer a pena é para poder ouvir a voz de Deus. É para poder sentar nos seus pés. Irmão, vivendo um tempo. Sabe por que muitos de nós não estamos conseguindo ouvir Deus? Porque nós estamos tão agitados que nós não estamos conseguindo parar de fato para poder ouvir a Deus. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com as nossas lutas, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, que nós, em muitos momentos, não paramos para poder ouvir a Deus. Não paramos. Bom, hoje Deus está nos convidando. Eu queria que você ficasse de pé. Deus está nos convidando hoje para você parar, para poder ouvir a sua voz. Deus está nos convidando para você parar, para poder ouvir a voz dele. Porque quando você ouve a voz dele te traz direção. Quando você ouve a voz dele te traz resposta. A voz dele te consola. A voz dele te conforta. A voz dele te traz esperança. A voz dele te traz ânimo. Ânimo é a voz dele. Que hoje, irmão, você sair daqui para parar de ouvir a voz da sua alma. Porque a voz da sua alma vai tá te trazendo medo, está te deixando ansioso. A voz da sua alma está te trazendo preocupações que você não deveria tê-las. A voz da sua alma está te deixando aflito. A voz da sua alma está te deixando angustiado. Pare hoje para poder ouvir a voz daquele que tem resposta, daquele que tem palavras sobre a nossa vida, daquele que tem direção. O Espírito Santo traz tão claro no meu coração, tão claro. Tem pessoas aqui, irmão, que pararam quando Deus dizia para você, é para você avançar. Mas você disse do seu íntimo, Deus, não está dando para continuar. A luta é grande, os desafios são enormes, Deus. E você decidiu parar, abrir mão de sonhos, abrir mão de promessas, abrir mão daquilo que os céus tinham para a sua vida. Mas hoje, o Espírito Santo está te concedendo uma nova oportunidade. Com oportunidade de retomar aquilo que você não deveria ter parado. De retomar aquilo que você não deveria ter parado. E eu sei que foi uma parada que trouxe frustração, trouxe decepção, trouxe incertezas, trouxe dúvida. Uma parada que até fez duvidar daquilo que um dia o céu disse. Mas hoje o céu está dizendo, não, hoje é dia de retomar. O Espírito Santo está tão claro. Tem gente que parou de orar por pessoas da sua família, irmão. Você parou de orar por pessoas da sua família. O Espírito está dizendo assim, eu não te mandei parar de orar por ele. Eu não te mandei parar de orar por ele. Não! Eu te mandei continuar orando por ele. Porque eu quero transformar. Porque eu quero libertar. Porque eu quero salvar. Não é para parar, irmão. Não é para parar, irmão. É para continuar, irmão. Oh, meu Deus. Irmão, o Espírito Santo está tão claro, irmão. Alguns têm situações tão específicas
sentido. Não tem que fazer sentido.